Irmãos, estou aqui para contar um testemunho, né? Tenho muitos durante a vida de cristão, mas queria contar um especial para os irmãos. Tudo para a edificação minha quanto a dos irmãos, né? Para a nossa edificação. A Bíblia diz que tudo que seja feito para edificação. Então, eu quero aqui pedir a Deus que esse momento seja para a nossa edificação. Amém? Senhor, nesse momento, Deus, eu estou aqui para trazer um testemunho, a qual o Senhor tem dado na vida minha, na vida da minha esposa, dos meus filhos e parentes próximos, ó Pai. Eu peço que esse momento seja para edificação, para crescimento, e que isso se traduza, ó Pai, em motivação, em algo que fortaleça a vida de cada um, Santo Deus. Em nome de Jesus que te peço, te agradeço. Amém. Há um tempo atrás, lá em 2013, mais ou menos, eu e minha esposa estavam passando por um momento difícil, né? A crise financeira, né? Eu trabalhava como autônomo, era uma situação bem difícil. Tem hora que tinha bastante, tem hora que não tinha nada. Né? E normalmente tinha mais nada do que bastante. E nesse ano, no final do ano, nós fomos visitar os meus pais, né? Eles moravam lá na Ilha Comprida. E nós fomos visitar eles, né? Perto do final de ano, né? Eles moravam na praia, a gente foi lá na praia, né? Viajar de graça. E daí a gente aproveitou que estava lá, a gente resolveu participar de um culto, né? A gente foi no culto lá. E nós chegamos no culto e a palavra estava muito boa, tudo, né? Estava muito bom. E a minha esposa, ela tinha colocado um propósito no coração. Ela falou: Senhor, de todas as promessas que o Senhor nos fez, né, se for o Senhor mesmo que nos fez, eu peço que o Senhor confirme através desse pregador, né, de quem está ministrando. Se não for o Senhor, para que o Senhor tire, porque a gente para não ficar esperando, né, quando uma promessa realmente não é de Deus, né, às vezes uma promessa pode ser que não seja de Deus, né. Ela colocou esse propósito e ali ela ficou esperando. E o culto já estava quase terminando, né? E foi um momento que ela já estava assim, meio que quase estava terminando, já perdendo as esperanças de que o pregador fosse falar alguma coisa. E quando terminando o culto, o pregador chamou todo mundo na frente para fazer uma oração, nós fomos também. E quando a gente chegou ali na frente, ele pegou e falou comigo. Ele disse o seguinte, ele falou: Deus tem algo na sua vida, Ele tem algo para você, que você não vai acreditar que você é capaz. Você vai olhar para aquilo e vai dizer que não é capaz. Mas Deus está dizendo que é Ele e que é para você ir. E como sinal de que é Deus que está falando, você vai ter um grande livramento. E você vai entender que isso é de Deus. Por esses dias você terá um sinal, né? E, amém, recebemos aquela palavra, né? E passado um certo tempo, nós estávamos na igreja aqui perto, né, no Vanelville, e o William era pequenininho, né, era bem pequeno, meu filho era bem pequeno, e minha esposa estava segurando ele, né, na mão ali, e a igreja ficava na avenida, é uma avenida grande, que não tinha radar, não tinha nada, os carros passavam a milhão ali, né? E ela me viu e ela soltou da mão dele achando que ele ia comigo. E eu estava conversando com um amigo na frente da igreja. Só que
ele não foi para mim, ele pegou e foi para a avenida. E quando meu amigo viu, nem fui eu que vi, foi o meu amigo que estava falando, ele falou, aquele lá não é seu filho? Quando eu vi um carro parado na frente dele, a 1 metro de distância, com o pisca-alerta ligado, não fez barulho nenhum, não freou bruscamente, nada. Com o pisca-alerta ligado e o William parado de frente com ele, todo assustado. Eu falei, meu Deus, fui lá correndo e peguei ele no colo. Quando eu peguei ele no colo, aquele homem do carro me xingou tanto, meteu a buzina, falou tanto, né, e eu entendi o que ele tinha feito. Né, ele não buzinou, não xingou, não fez nada para que o William não saísse correndo. Porque se o William fosse para outra pista, ele já ia ser atropelado, porque ninguém está vendo ele, né? Eu agradeci o homem, mesmo me xingando, né? E realmente vi aquela situação. E naquele dia, eu lembro que eu fiquei... Eu vou tentar encurtar, tá? Mas é um pouquinho longo, tá, gente? Aquele dia eu fiquei muito bravo com a minha esposa. Eu fiquei super irritado. Como que você soltou a mão do menino e tal, não sei o quê. E a gente brigou feio naquele dia. Tivemos uma briga daquela, né? E só que naquela noite, né, depois que os ânimos esfriaram, né, o Espírito Santo me fez lembrar que ele havia dito que ia dar um grande livramento como sinal, né? E aquilo foi um grande livramento, porque estava fácil ele ser atropelado, estava fácil ele ser morto. Pelo tamanho dele, o carro, ele não tinha a menor chance. Ele tinha uns 3 ou 4 anos. E daí eu escrevi até uma carta para minha esposa pedindo desculpa, que Deus fez me lembrar que realmente era um sinal de Deus, né? Aquele grande livramento. E a gente espera assim, né? Quando Deus promete alguma coisa, a gente fica contando os dias, né? Será amanhã? Será depois da manhã? Deus falou que é breve, né? É coisa rápida, mas não é assim que funciona, né? E o tempo passou de novo. Depois que aconteceu tudo isso, o tempo passou de novo. E eu estava na faculdade, eu estava no último ano da faculdade. Era por semestre, né? Ia para o último semestre, eu estava no penúltimo. E apareceu na faculdade uma oportunidade, para quem quisesse, de fazer um mestrado lá na Europa. Concluí o curso de engenharia que estava sendo feito aqui, lá na Europa, receber o mestrado da Europa, trabalhar durante esse tempo, né? Ou seja, era tipo, como é possível, né? Em 2 anos a pessoa, além de concluir o curso, trabalhava lá e ainda recebia um mestrado, né? Ou seja, ganhava para estudar, porque era basicamente isso. Quando a coordenadora falou disso, eu olhei e falei, não, isso daí não é para mim, né? Eu sou casado, o que eu vou fazer? Imagina, eu não vou, né? E os meninos, né? Porque eu era o mais velho da turma, né? Para variar. Os meninos ficaram todos empolgados, não, vamos, que vai não sei o quê, tal. Eu falei, que legal, né? Mas deixei para lá, né? Quando eu cheguei em casa, eu peguei e contei para minha esposa. Eu falei, você não sabe o que apareceu lá na faculdade, uma oportunidade para fazer isso, isso e aquilo, né? Peguei e expliquei para ela. Aí ela começou a chorar, né? Ela pegou e falou, você não sabe o que eu lembrei. Eu falei, o que você lembrou? Eu falei daquela promessa que você recebeu, que você ia achar que você não podia fazer aquilo, mas que era para você ir, porque era Deus, né? Aí eu peguei e falei, mas espera aí, né? A gente vai para um outro país, como a gente vai fazer isso daí? Tem filho, tem trabalho, né? Isso é quase impossível, né? Assim, meu Deus, né? Não pode ser assim, né? Eu falei, não, tudo bem, pode ser, mas vamos com calma aí, né? E daí eu peguei e falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, se for para ser, então que Deus mostre para a gente que é isso que Ele quer, né? E daí a gente pega e realmente vai, né?
dar entrada no documento, porque é um trâmite uma burocracia muito grande, né? E, bem, quando a gente colocou esse propósito diante de Deus, aconteceu algo assim que fora do comum. Todo culto que a gente ia, aonde a gente fosse, era ministrado a passagem de Abraão, de sai da sua terra, deixa a tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Todo o culto. Assim a gente ficou sem chão. Falou, meu Deus do céu, isso, todo culto. Era batata, chegava, era aquela mensagem. Podia ir em qualquer igreja que fosse. E, inclusive, a minha sogra, né, quando a minha esposa contou para ela, ela falou, não, o que é isso? Minha sogra é crente, né? Minha sogra pegou e falou, não, isso não, você vai para longe, você vai longe da gente, né? Isso tem que ver muito, muito sério, tem que ver mesmo, né? E ela pegou e fez um propósito com Deus, falou, Senhor, se o Senhor está falando com eles, fala comigo também. Foi dito e feito. Ministrou para ela a mesma coisa, a mesma palavra. Aí ela teve certeza e ela ficou com mais tranquilidade, né? Com essa situação. Então a gente começou a preparar tudo, né? A gente começou a ver a documentação, começou a preparar todo o processo, a vender a casa, vender as coisas, começamos a vender as coisas que a gente tinha, né, para ir. E o que aconteceu foi que, como a gente espera, né, a gente acha que como Deus que falou, e assim a gente pensa que as coisas vão dar tudo certo. É Deus que fala, a primeira coisa que vem na nossa mente vai ser rápido, não é, e vai dar tudo certo, também não é assim, irmãos. Muita coisa dá errado, né? Existe o propósito de Deus, do porquê que as coisas dão errado, tá? A gente não tem essa visão. Depois eu fui entender o porquê, mas enfim, a gente ia mexer com os papéis e os papéis não chegavam, o papel atrasava, o documento não dava certo, era muita coisa. Então chegou um momento que eu olhei e eu falei, puxa, isso aqui não está meio esquisito, né? Porque eu tinha aquela visão de que quando é Deus fazendo as coisas, tudo tem que dar certo. E como começou a dar errado algumas coisas, eu peguei e pensei comigo, pode ser que não seja Deus, então. É coisa de incrédulo, né? Mas tudo bem. e daí eu peguei e falei o seguinte, eu falei para minha esposa, falei, olha, amor, sentei com ela e falei, eu sei, eu acredito que Deus esteja falando conosco, tal, mas está dando muita coisa errada. E eu estou com medo, eu não estou achando que isso vai dar certo. Sabe, eu estou com medo, eu acho que vai dar errado, a gente vai estar em outro país, não tem ninguém para socorrer a gente. Não tem ninguém lá que socorra a gente, se as coisas der errado. Com os nossos 2 filhos, tudo, né? Eu peguei e falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar. Não vamos mais, tá? Peguei e disse isso para ela. Irmãos, quando foi no culto à noite, subiu um irmãozinho para pregar, que era um irmãozinho que, assim, eu particularmente não dava nada, vamos dizer assim, para o irmãozinho, né? Sabe aquele irmãozinho que pega, lê só os salmos, alguma coisa assim? Deram para ele pregar, para ele ministrar, né? E eu falei, puxa, eu estava precisando tanto de Deus falar comigo e me sobe esse irmãozinho aí para pregar, né? Aí eu falei, fazer o quê, né? Irmãos, para quê? Ele simplesmente falou tudo o que eu tinha falado para minha esposa. E ele leu lá na passagem que Deus manda Abraão oferecer Isaac como sacrifício. Aquela passagem que ele leu. Ele leu naquela passagem, irmãos, e ele começou a falar tudo que eu tinha falado para minha esposa, e ele falou, você não vê aqui Abraão dizendo para a esposa dele que ele tinha medo, que ele estava com medo, você não vê isso. Abraão simplesmente obedeceu, né? E olha o que Abraão estava entregando, o próprio filho, né? E desculpa, irmãos.
E ele pegou e falou: Abraão não foi pedir conselho para Sara. Abraão não foi lá falar para Sara, viu, o que você acha da gente entregar o nosso filho? Ele não foi fazer isso. Ele confiou e simplesmente foi fazer o que Deus mandou. Bem, a minha esposa sabia de tudo, né? Ela olhou para mim e falou: amor, eu não sei como é que tá a situação, mas a gente vai ter que continuar assim mesmo. Né? Então a gente vai dar entrada, vai fazer tudo o que tem que fazer e confiar, porque diante de tudo que Deus tinha falado, né? E pegamos e fizemos tudo que Deus deu uma entrada em tudo. Irmãos, tudo acontecia na última hora, no último dia, no último minuto. Tudo dava certo nesse momento. Faltava horas para chegar a carta de convite para a gente poder ir, que era o último dia de embarque. Para você ter ideia, eu tive que comprar minha passagem de forma urgente. Comprei, meio que à vista para embarcar no outro dia. Foi meio que saindo correndo assim do país, sabe? Por quê? Porque tudo foi assim. Tudo foi na última hora, no último momento, no último instante. E era isso que me dava medo, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, muito segura das coisas que vai fazer. Eu gosto de estar tudo certinho, né? E não estava assim. Estava tudo atropelado. Mas é a forma como Deus age. É a forma como nós devemos confiar. Não quer dizer que as coisas estão dando errado, que Deus não está com você. Não é porque as coisas estão bagunçadas que Deus não está na sua vida. Porque essas coisas, irmãos, para Deus não é nada. Essa bagunça da nossa vida, essa situação para Deus não é nada. Ele resolve de forma rápida e fácil. E então pegamos e fomos, né, eu fui lá para a Espanha e a esposa foi depois, né? E a gente vendeu a casa, ela ficou com o dinheiro, tal. A gente tinha planos de vender a casa por um X, né? Um valor que valia a casa. Só que devido à pressa, a gente vendeu ela pela metade do preço do que ela valia. E eu estava confiando muito que aquele dinheiro ia dar para durar todo o curso, ou seja, por mais que desse problema lá, a gente tinha o dinheiro para ser sustentado, né? Só que aconteceu, a casa foi vendida pela metade do preço. E o euro naquela época subiu muito. Quando converteu em euro, então virou nada, né? Virou nada o dinheiro. E eu saí daqui do Brasil empregado. Eu tinha uma promessa de emprego lá na Espanha, que eu ia trabalhar numa empresa X, tal, não sei o quê. Quando eu desembarquei na Espanha, eu fiquei sabendo que eu estava desempregado. Imagine, eu saí, embarquei e estava empregado. Quando eu pisei em solo espanhol, eu descobri que eu estava desempregado. Não dá para contar agora o porquê que aconteceu isso, mas teve uma explicação lá. Enfim, eu cheguei desempregado lá. Eu cheguei desempregado e tinha metade do dinheiro da casa, que convertendo em euro virou quase nada. Minha esposa chegou com os meus filhos, né? E, irmãos, quando eu olhei aquele valor que a gente tinha, eu peguei e falei: amor, é o seguinte, ó, a gente tem esse valor aqui, esse valor vai durar até X dias, até tal dia. Chegou nesse dia, a única coisa que a gente vai ter é o dinheiro para comprar a passagem e voltar para o Brasil. Caso contrário, ó, a gente vai ter que voltar para o Brasil, não vai ter jeito. Falei para ela. Aí ela falou, não acredito nisso. Falei, mas né? Eu estou desempregado. Irmãos, eu sei que faltava poucos dias para isso acontecer. Me chamaram para fazer uma entrevista numa empresa. Eu fui contratado com um salário mais alto do que eu ia trabalhar na outra empresa que me passaram, sabe? Então, e aquilo, eu comecei a ser sustentado pelo trabalho de lá. O dinheiro da casa sumiu assim em menos de um mês. Desapareceu, não tinha mais nada. Sabe? Foi rápido demais. E daí minha esposa pegou e falou, sabe o que é isso, amor? É porque você estava confiando no recurso que você tinha. Né? E Deus está querendo mostrar que o sustento vem dele. Né? E realmente foi assim, irmãos. A gente não teve necessidade de nada naquele lugar. De nada.
E tudo foi graças a Deus. A gente, acho que nem doente a gente ficou, irmãos. Nada. Nada, não aconteceu nada. As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, isso é sangue de brasileiro, né? Porque vocês não ficam doentes. Eles achavam que era isso, não sei porquê. Né? E realmente, irmãos, Deus cuidou a gente de uma forma espetacular. Os 2 filhos, a gente não sabia, mas a gente estava morando perto de um lugar que era como se fosse a favela daquele lugar, sabe? Tudo bem, é uma favela muito mais ajeitada, né? Mas era como se fosse, né? Era como se fosse a favela, a gente estava morando perto, né? E tinha uma escola ali perto, que era uma escola meio barra pesada, né? E a gente queria colocar nossos filhos na escola. E Deus direcionou para uma outra escola que ficava mais longe daquela, mas que era uma escola que era referência naquela cidade, irmãos. E assim, meus filhos tiveram uma educação muito boa lá, então tudo o que aconteceu, irmãos, foi muito bom, foi muito bem cuidado por Deus. Nós encontramos uma igreja lá que nos acolheu muito bem, foi bênção nas nossas vidas, sabe? E, irmãos, a gente voltou para o Brasil, né? E isso realmente mudou a nossa forma de ver as coisas, mudou, a gente amadureceu muito, a gente cresceu muito como pessoa, né? As pessoas acharam que a gente ia voltar podre de rico, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. Mas a gente voltou mais maduros, a gente voltou como pessoas melhores, né? A gente conheceu outra cultura, a gente aprendeu a viver com outras pessoas, a ter outros pensamentos, sabe? E isso foi maravilhoso, irmãos. E é algo que Deus fez, Deus tinha prometido, Deus cumpriu, e não foi mérito da gente, irmãos, porque eu muitas vezes queria desistir. É algo que é Deus mesmo, é nós que devemos aprender a confiar em Deus, ter a plena confiança. E é uma experiência que realmente faz a gente ter mais solidez em Deus, porque Deus, Ele é digno da nossa confiança. Amém, irmãos? Deus é bom e cumpre as tuas promessas, amém? E esses dias nós fomos visitá-los e eles estão com uma nova casinha lá, uma graça, né? Que Deus seja louvado, que o Senhor seja engrandecido. E eu me lembro da Juliana muito preocupada, né? Porque os trâmites para conseguir uma nova casa também não é tão fácil assim no Brasil, né? E saber que Deus abençoou, que Deus devolveu uma parte daquilo que eles tinham, embora Deus não ficou devendo nada, mas Deus também realiza sonhos, Deus também cumpre os teus propósitos conforme a tua soberana vontade. Amém?